Olá, sejam bem-vindos ao podcast Marketizado, seu canal de aprendizado sobre marketing, realizado pela primeira turma de marketing da FATEC de Presidente Prudente. Eu sou a Emirá. Olá, eu sou a Bruna e o nosso convidado de hoje, ele é muito especial, porque o nosso tema de hoje é sobre Motion Graphics Designer e o nosso convidado é o Giovanni Pérez, que trabalha com Motion Graphics Designers. Ele já trabalhou na televisão com propagandas e ele vai explicar um pouco pra gente como o Motion Graphics Designers funciona no marketing. Muito obrigada, Giovanni, por comparecer. Obrigada. Nós agradecemos sua presença. Eu que agradeço. Para dar início às perguntas, gostaríamos de saber um pouquinho sobre você e sua profissão. Certo. Então, primeiramente, obrigado, Bruna, pelo convite, obrigado, Miriam, pessoal que está aqui hoje nos acompanhando. Agradeço muitíssimo, porque é uma chance que nós que estamos na área de marketing, desenvolvendo produtos, serviços, podemos, de uma certa maneira, inspirar outros, né, para se aprofundarem nessa profissão. Então, só queria ser bem rápido um pouco quanto a minha pequena história no design, né? Eu estudei designer gráfico, eu sou primeiramente equatoriano, né? Por isso meu sotaque bem forte, bem estranho. Mas eu estudei designer gráfico na faculdade no Equador, na Escola Superior Politécnica do Litoral, que é uma faculdade com uma área de especialização no meio audiovisual. Eu tenho um título acadêmico por parte deles, também na área artística, né? Eu também sou artista plástico. E eu estou trabalhando na área de motion design há mais ou menos uns 23 anos. No Brasil, provavelmente há uns 11 ou 12 anos só no Brasil. E desses 11, 12 anos, estou praticamente 11 anos já na região de Presidente Prudente, aqui no interior do estado de São Paulo, trabalhando em desenvolvimento de propaganda e para a televisão especificamente. E no último ano tenho tido uma imersão no que é a criação de produtos audiovisuais, uma trajetória bem diversa, né? E eu estou aqui aberto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vamos lá. Primeiro, a gente queria saber o que é o motion design, o motion graphics. Interessante, uma pergunta um pouco até difícil de responder, porque geralmente quando uma pessoa pergunta no que você trabalha, para mim é um pouco complicado explicar para quem não é do meio acadêmico, né? Para quem não é do meio de marketing, o que é o motion designer. Simplificando, é o artista que dá movimento aos gráficos, né? É isso, né? Por isso que ele é muito casado com o designer gráfico. Um bom designer gráfico tem a probabilidade de ser um bom motion designer, né? E alguém que queira se tornar um bom motion designer, geralmente ele é um bom designer gráfico. Então, em síntese, né, é o artista que faz que gráficos se mexam, que gráficos tenham movimento. Mas isso seria um pouco meio curto, né? Se vamos falar, né? Puxa, alguém que dá movimento a um gráfico, né? Então, acho que para ser um pouco mais abrangente, né, o motion designer é aquele artista, ou vamos tirar a pessoa, né, da equação. O motion design seria a suma, né, a amalgama de arte, cinema, design gráfico, áudio, tudo numa coisa só. Então, o motion design é uma multidisciplina. Muito interessante. E qual é o papel da mídia audiovisual no marketing? O que seria a parte audiovisual do marketing, isso? Isso. Bom, antes a mídia audiovisual era um complemento do marketing. Quando agências de publicidade planejavam uma campanha publicitária, independentemente para qual área eles fizessem a criação daquela campanha publicitária, independentemente do produto que eles criassem, eles usavam o vídeo, né? A parte que é vídeo, seja propaganda, né? Bom, antes era apenas propaganda para a televisão, porque a internet não era um meio que tinha alcance, né, do jeito que ele tem hoje. Mas como 15 ou 17 anos atrás, quando uma agência fazia um planejamento de campanha publicitária, eles criavam uma peça específica de vídeo para poder complementar a campanha de marketing. Então, o vídeo era uma peça complementar
não era uma peça de destaque. Mas atualmente, hoje, né, se a pergunta é essa, né, hoje, uma mídia audiovisual é uma peça central de uma campanha de marketing. Ela já não é mais um complemento, ela passou a ser o centro da campanha publicitária. E qual é a mídia audiovisual que o senhor considera ser a atual, assim, que mais influencia as pessoas a comprarem? O ato da compra. O ato da compra. Então, aí nós poderíamos falar que na prática, bom, falando da mídia, na prática é o vídeo. O vídeo tem a capacidade de te convencer que uma coisa funciona. Né? Quando o vídeo, ele coloca na nossa frente a ação da função, né? Olha aqui, esse produto funciona, olha como funciona. Ele tem uma capacidade maior do que um folheto ou uma foto falar que uma coisa é bonita e que ela funciona. Quando você vê um produto funcionando, a chance de você comprar é maior. Então, acredito que sim, dentro de uma mídia, a função de vídeo, o mecanismo audiovisual, o que você usa audiovisualmente é chave na venda. Atualmente é chave na venda, a tal ponto que mesmo aqueles que não vendem, entre aspas, mesmo aqueles que não vendem, plataformas como YouTube, plataformas como Mercado Livre, que vende, eu vou fazer um paralelo. Bom, Mercado Livre e YouTube. YouTube não vende, ele ganha dinheiro de um jeito diferente, né? Ads, etc. Mercado Livre, ele vende, né? Ele se dedica a vender. As duas plataformas, atualmente o Mercado Livre, há um mês ou um mês e meio atrás, ele começou a destacar vídeos. Né? Destacar vídeos na plataforma de vendas dele, no aplicativo, no celular, porque eles sabem que vídeo traz compra, né? Puxa para compra. E no caso do YouTube, que ele tem vídeos longos, compridos, e embora a ação da compra é diferente, porque ele é mais uma plataforma para divulgação, né, de conteúdos e divulgação de propaganda, ele criou os chamados shorts, que acho que você usa, né? Sim. Os shorts, pequenos blocos, né, de vídeo verticais, de 15 segundos, 20 segundos, chamando a uma interação maior, né? Então tem um grande público que se engajou nos shorts, está existindo, está uma tendência grande do Mercado Livre para tentar engajar pessoas em esses vídeos curtos, né, com a intenção de fazer compra. Então, mesmo plataformas que vendem e plataformas que não vendem, todas estão apontando ao vídeo. Legal. E como é o perfil profissional de quem trabalha com motion graphic no marketing? Olha, aí tá. Eu costumo dizer que o profissional de motion graphics, ele deve ser muito disciplinado. Quanto mais ele saiba de muitas coisas, é melhor. Lógico, né? Não precisa saber de medicina, óbvio, né? Porque não é a área de ação. Mas tudo que seja convergente, né, à ação do marketing, é bom ele saber. Por exemplo, né, como eu mencionei, design gráfico. Ele deve ser um bom designer gráfico. Né? Quando eu falo um bom designer gráfico, eu não falo de uma pessoa que conheça apenas os aplicativos, né? CorelDRAW, Adobe Illustrator, a suite Adobe completa, ou ferramentas de colorização. Não estou falando apenas, né, porque isso é uma parte superficial. Conhecer os programas de design gráfico é a parte mais superficial do conhecimento do design gráfico. Tá? Por causa de que o motion graphic surgiu do designer gráfico como um braço forte do designer gráfico, e o maior exponente desse é o Saul Bass, que, se mal não lembro, na década dos anos 50, 58, ele não era o único que fez isso, mas foi o que teve mais destaque. Na época, quando os filmes eram lançados no cinema, né, e as pessoas iam assistir, tinham o costume de colocar os créditos no começo dos filmes, não no final. Hoje você assiste o filme e os créditos vêm toda uma lista de créditos, pessoas que participaram, atores, vinham no final. Mas na época dele vinha no começo, então você tinha que assistir 5, 6, 7 minutos do filme, só crédito, antes de você poder assistir o filme. Então Saul Bass, que era um designer gráfico, já consagrado, e ele era vamos falar assim, alguém que curtia muito o design da Bauhaus, que era uma tendência artística e que tornou-se até um estilo artístico, enfim, minimalista. Ele foi convidado a participar de alguns filmes para a criação dos textos de começo do filme. Então, os créditos eles passaram a ser de textos a ser animações que contavam o filme.
ele desenhou cartazes, mas enfim, né? Ele é uma pessoa muito influente na sua época e acho que verdadeiramente foi, para meu ver, né? Minha opinião, o primeiro motion designer propriamente dito, né? E quais são as principais habilidades para um motion designer graphics conseguir se destacar no mercado? Boa pergunta. Capacidade de síntese. Ou seja, ele tem que aprender a abstrair as ideias, os conceitos, o que a pessoa quer passar, e sintetizar, reduzir, né, isso, a cenas específicas. O que eu quero dizer com isso? Acho que foi no 2004, 2003, para a minha primeira entrevista de emprego na área de televisão. Surgiu uma vaga para um canal de televisão no meu país, né? Eu já estava na área, né? Antes de eu vir para cá. E foi a minha primeira entrevista de emprego, né? Vamos falar assim, puxa, estou sendo convidado para trabalhar em uma televisora. Então, eles fizeram uma prova comigo, um teste. O que eles fizeram? Eles foram sacanas, eu acho que eles foram sacanas comigo. Mas eles me deram uma fita, tá? É muito estranho, né? Falar de fita, não, vocês nunca tiveram contato com fita, imagina. Quando eles conhecem fita VHS, tá? Bom, eles me deram uma fita, estamos falando de 2004, com um resumo de uma novela mexicana, que não tinha sido estreado no país. Aí falaram, ó, tem que assistir essa fita, 40 minutos de fita, e eu quero que você monte uma propaganda como se esse fosse lançado no horário nobre. Faz uma propaganda de 10 segundos, 15 segundos, depois assistir essa fita para a gente promover. Esse era o teste para entrar. Obviamente eu não passei. Por quê? Porque é muito conteúdo para você poder analisar em 20 minutos. Assistir uma fita de 40 minutos em 20 minutos é impossível. Para poder analisar o conteúdo, saber quais são os temas principais, escolher uma trilha, escolher umas falas, é muito pouco tempo. Então, quando eu falo de capacidade de síntese, para um motion designer, como a chave é isso, ele deve, em um menor tempo possível, extrair toda a informação que ele está recebendo para criar um conteúdo. E depois de fazer essa extração, ele deve criar esse conteúdo com a menor quantidade de informação possível. Então, a chave verdadeira de um motion designer, além de conhecer as ferramentas, além de entender os fundamentos, é que ele deve sintetizar. Ele deve ter uma boa capacidade de abstração. E que caminho o estudante de marketing precisa seguir precisa fazer, né, para ser um motion graphic designer? Tem espaço no mercado de trabalho? Olha que tem, hein? Tem muito espaço. Desde que o YouTube arrebentou, né? E criou uma comunidade afim e engajada no conteúdo do YouTube. E tem tantas outras plataformas, né? Mas o YouTube é a principal, né? Por enquanto. E TikTok, né? Também, né? Tornou-se um gigante, né? Provavelmente atualmente é a maior de todas, é o TikTok. E depois o YouTube. A única diferença entre um e outros é a duração dos conteúdos, né? No TikTok são menores e no YouTube são maiores. Por causa de que existem esses dois gigantes, eu poderia falar, o mercado é gigante. Qualquer pessoa que queira empreender no meio audiovisual tem espaço suficiente. Lógico, quem vai se destacar, né, são aqueles que aperfeiçoam melhor suas técnicas. Aquele que corre atrás do conteúdo, aquele que corre atrás do aperfeiçoamento. A faculdade é um tipo de aperfeiçoamento que, sim, eu acredito que deveria ser considerado como primário, né? E complementar, né? Conhecer outras técnicas, tanto de VFX, tanto de criação de conteúdos, tanto de storytelling, né? Que é o jeito de você contar histórias. Quanto mais conhecer dessas coisas, o sucesso vai ser um pouco mais, não garantido, mas alcançável, é a palavra correta. E uma última pergunta, o senhor tem alguma dificuldade, assim, que queira passar como uma dica, uma solução para quem está iniciando e deseja iniciar essa carreira? Eu acho que a maior dificuldade de alguém que quer se envolver no mercado audiovisual é pensar que depende da tecnologia. Minha máquina não é boa, ou eu tenho pouca estrutura, eu acho que não vou conseguir, eu acho que não posso, tal, né? Para cada área de ação existem ferramentas específicas. Eu sei que para nós o computador é fundamental, né? Porque nós estamos no meio que nós usamos a máquina para criar conteúdo. Mas atualmente esse tipo de conteúdo audiovisual, o vídeo especificamente, também pode ser criado no celular.
quem não tem um bom computador pode ter acesso a um celular meio porte, ele já consegue criar conteúdo interessante, coisas específicas. A ferramenta, geralmente, isso, acho que culturalmente, ele tornou-se uma trava, né? Eu não faço porque eu não tenho, né? Tipo, fotografar. Eu não tomo boas fotos porque minha câmera não é boa. Não, não funciona assim. Você pode ser um bom fotógrafo, você pode ser um bom motion designer, um bom profissional na área de vídeo, não por causa da ferramenta, mas por aquilo que você conhece. Se você tiver um conhecimento estruturado, fundamental, bem fundamentado, aliás, você pode usar qualquer coisa como uma ferramenta que consiga atingir o que você quer fazer, né? Que dê um bom resultado, né? Isso. Então, para encerrar, gostaríamos de agradecer ao Giovanni novamente por estar presente. Eu até agradeço. E também agradecer para quem está assistindo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e envie para os seus amigos. E é importante lembrar que temos outros episódios, assim como esse, cheios de ensinamento em nosso canal, que vale muito a pena conferir. Então, muito obrigado, viu? Nada. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Giovanni.